E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui, muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Bom, gente, vamos lá. Lembrando aqui que eles estão aqui após o último capítulo, eram os recém-chegados do umbral. Os samaritanos aqui que ele fala eram aqueles que iam socorrer, fazer o atendimento fraternal, o recolhimento desses espíritos que já estavam merecendo ser retirados do umbral, né? Então aqui ele dá de cara com esse Silveira, que ele menciona que o pai havia negociado com ele, o pai devia ser algum comerciante, né? E esse Silveira provavelmente não deve ter pago. Então, assim, e ele fala: meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Quer dizer, arrancou todos os bens dele porque ele não pagou, né? Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Assim, vocês devem lembrar, né, que André Luiz desencarnou novo, né, cedo. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade dos 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando ao lenço os olhos. Pedia a mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes de seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou a desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença em todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar a ruína financeira completa.
Relembrava perfeitamente o instante que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Ou seja, o pai devia ser realmente bancário, não sei, um comerciante, por nota promissória assinada, sei lá, né? Pode ser até um agiota, não sei, né? Mas que ele não se fez de rogado, não. Ele tirou tudo que havia desse Silveira. Mesmo a esposa do Silveira dizendo que ele estava doente e os filhinhos também estavam, ele não se fez de rogado, não, e não abriu mão. E quando a esposa tentou intervir, ele chamou a atenção da esposa que nunca mais fizesse isso. Uma pena. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Quer dizer, André Luiz era conivente com essa atitude do pai. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto, tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se talvez no meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheiriscamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Perguntei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento. Identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Bom, após esse Silveira ter saído ali, que ele notou o constrangimento de André Luiz, André Luiz foi até Narcisa, explicou a situação, e Narcisa: meu caro,
Eu também já passei por isso. Vários espíritos que eu também tive problemas na Terra, eu já aparei as arestas e me acertei com eles. Você também se acertou com eles? Ele falou, mas o que você quer dizer com isso? Você pediu desculpas, você se acertou, você deu um abraço fraternal nele? Não, não dei. Então aproveita fazer isso, porque o Silveira tem uma vida muito corrida e poucas são as oportunidades que nós temos de fazer esse tipo de coisa aqui, né? E aí ele ficou titubeante e a Narcisa completou. Olha como que é bacana isso daí, né? E Narcisa completou da seguinte maneira: pode ir sim, vá lá pedir desculpas e dar um abraço fraternal nele. Porque porque André Luiz pensou, meu Deus, eu vou lá pedir desculpas, dar um abraço nele, ele vai me dar um esporro, né? Vai chegar lá e me falar um monte de besteira que devia ter falado para mim na época. Mas não, Narcisa quis dizer que se ele for com um atendimento fraternal, que que Deus entende esses momentos e que você desarma o seu adversário com esse tipo de atitude. Seu adversário jamais vai ter uma atitude de te rejeitar numa hora dessa. Ele vai aceitar seu abraço fraternal, sim. Foi isso que Narcisa quis dizer. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende? Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o próprio interesse. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Gente, que atitude, né, do Silveira. Ele falou assim, André, né, você acha que existe alguém no planeta Terra que seja isento de faltas, ou seja, que não erra, que não faz cagada? Desculpa o termo. Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Quer dizer, né? Você acredita que eu nunca errei? Né? E na realidade, seu pai acabou sendo um instrutor, ou seja, o que ele fez de me retirar os bens materiais fez com que eu e meus filhos lutássemos mais para darmos valor a tudo que nós tínhamos. Né? Então você vê que diferença de pensamento numa hora dessa, né? E fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto com você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que um dos escaninhos escuros do coração me acendera divina luz para sempre. Fim do 35º capítulo. É isso, minha gente. Vão lá, curtam, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Vamos fazer com que essa nossa querida doutrina fique cada vez mais conhecida, seja cada vez mais compartilhada com mais pessoas. Bom? Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e eu sempre falo que eu nunca edito os vídeos. Tá aí os erros de leitura, tá aí os brancos que me dão, que eu esqueço de repente aquilo que eu vou falar, mas tá aí o vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos.